Amém? São João capítulo 8, irmãos. São João capítulo 8. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo de número 8. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Louvamos, exaltamos e bendizemos o nome do Senhor. Por mais essa oportunidade de nós estarmos juntos, reunidos e unidos, compartilhando de mais um culto. Eu costumo dizer que reunião há várias, mas que a união são poucas. E hoje nós estamos unidos em um só centro, em um só alvo, em um só objetivo, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Ele que é o nosso alvo nessa noite. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Vamos ler o verso 32 e o verso 36, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podeis sentar. A minha oração é que o Espírito do Senhor fale por mim, que a tua palavra vai e produz um resultado, e que esse resultado seja frutos dignos de arrependimento. Que nessa noite eu cresça e eu diminua. Amém? Amados e queridos irmãos, o tema é bem claro para todos nós. Quero vos pregar sobre o tema: se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas antes de adentrar na mensagem nesta noite, antes de trazer uma introdução, falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, louvado seja o nome do Senhor, eu quero vos trazer um pouco à memória, irmão, a história do Brasil. História essa que marcou de uma forma chocante, de uma forma triste, de uma forma tão lamentável. Todos nós sabemos que quando o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e que começou-se a colonização do Brasil, usou-se muito trabalho escravo, irmãos. No início, todos nós sabemos que começaram a usar os escravos, os índios, os indígenas, e diz a história que muita tropa de homens saía pelas aldeias, saía pelas tribos, botando fogo, matando índios e arrebatando alguns para poder vender, para então poder usar no serviço escravos. E assim começou a colonização do Brasil. Diz a história que os índios começou, mas eles não tinham força física, eles não tinham, digamos, estrutura não física, então morria com facilidade. Então aqueles homens, para não perder, e naquela época a tecnologia não era avançada como hoje, como nós vemos máquina, como nós vemos aí tratores, e etc. Então aqueles homens, portugueses, espanhóis, ingleses, partiram para a África. E diz a Bíblia que lá eles começaram a arrumar negros na África. E pegavam aqueles navios negreiros, e enchiam o porão de negros. Jogava aqueles negros de qualquer jeito, de qualquer forma, como objeto, como mercadoria sem valor, somente para trazer para os seus países, para trazer para os seus engenhos, para trazer para as suas fazendas, para escravizarem, para usar no serviço escravo. E diz a história que esses homens eram jogados dentro do porão, sem nenhuma piedade. Às vezes era mutuado um por cima do outro, sem condições de higiene, num ato desumano, e muitas das vezes eles não conseguiam chegar ao Brasil. Muitas das vezes eles morriam pelo meio do caminho, e às vezes, irmão, por um ato tão cruel, era jogado ao mar como indigente, como mercadoria sem valor. E quando esses homens negros chegavam ao Brasil, eram levados às ruas, eram levados às esquinas para ser leiloados.
para ser vendidos, para ter então ser escravo. E cada um deles, para ter valor, teria que ter um porte físico avantajado, teria que ter uma idade boa, teria que ter uma visão boa. Se ele fosse doente, se ele fosse muito velho, ou se ele fosse muito novo, pouco valor ele tinha. E diz a história que esses homens eram vendidos e eram levados para os engenhos, eram levados para as roças, eram levados para as fazendas, eram levados para a plantação de cana, e eram castigados dia a dia, hora a hora, no sol árduo, sofrendo, sem direito de escolha, sem direito de opinar nada, somente como objeto de valor dos seus senhores. E às vezes o que recebia era uma comida estragada, resto de comida, as roupas que vestia era trapo. Moravam em senzalas, galpões esses úmidos, grandes, escuros, sem condições de higiene alguma, jogado de qualquer jeito, de qualquer forma, e às vezes era algemado, preso, porque os seus donos tinham medo dele fugir. E quando fugia, diz a história, meus irmãos, que eles contratavam homens chamados caçadores de recompensa, homem do mato, para poder então recapturar esses homens. E às vezes, irmão, eles recapturavam não só para poder trazer esse homem à lida, mas sim para castigar. Havia na maioria das senzalas um tronco enfiado na frente, uma madeira, e ali, chamado de pelourinho, eles colocavam aqueles homens e começavam a açoitar, principalmente aqueles que fugiam, principalmente aqueles que rebelavam contra os seus patrões. Às vezes ele era açoitado, era flagelado, ele era açoitado de forma tão terrível que às vezes não suportava os açoites e morria. Irmão, o trabalho escravo no Brasil foi uma coisa terrível. Se você passar as páginas da história do Brasil, você vê sobre a escravidão no Brasil, foi uma coisa lastimável, foi uma coisa tenebrosa, foi uma coisa chocante. Quantas e quantas pessoas tentavam ajudar os negros a poder ser livre e não tinha condições, porque quem mandava naquela época eram os barões, eram os fazendeiros, eram homens ricos da época, e se acabasse o serviço escravo naquela época, como eles poderiam então desenvolver o seu serviço braçal? Algumas leis foi aprovada, algumas leis foi sancionada, a lei do ventre livre, onde quando o filho, o escravo nascesse, eles seriam livres. Mas o que adiantava eles ser livres se os seus pais continuavam cativos? O que adiantava eles ser livres, nascer livre, mas continuaram nos braços dos seus pais ali, feito escravos? Foi então, irmãos, que no dia 7 de maio de 1888, o ministro da Agricultura, Rodrigo Augusto da Silva, juntamente com a princesa Isabel, eu tenho certeza que o irmão está trazendo a memória, começou a sancionar uma lei, começou a projetar uma lei, começou a abrir uma portaria, onde traria a libertação dos negros. Eles tentariam então abolir a escravidão no Brasil. No dia 7 eles preparam o documento. No dia 8 esse documento é levado então à Câmara Especial, que para nós hoje é conhecido como a Câmara dos Deputados. No dia 8 e no dia 9 é aprovada essa lei na Câmara dos Deputados, na Câmara Especial. Mas ainda precisaria passar pela Câmara, pelo Ministério Imperial. Era lá que realmente, se essa lei fosse aprovada, ela entraria em vigor. E diz a história que no dia 10 chega então essa portaria até ao Ministério Imperial. E no dia 11 ela é julgada. E antes um pouquinho de 1h da tarde é então aprovada. A partir de 1h da tarde, os negros receberão então a sua alforria. E quando é anunciado, diz a história, a partir das 15 horas, no dia 11 de maio de 1888, que acabaria então a escravidão no Brasil. Meus amados, foi uma alegria muito grande para muitos, porque era a minoria que lutava contra a abolição dos escravos, porque naquela época quem mandava eram os ricos, eram os barões, eram aqueles que tinham condições para poder manter a política naquela época. Mas por causa de uma mulher e um ministro que se compadeceram do escravo, que via a desumanidade, os atos, a atrocidade, que intercederam por ele através de uma lei chamada Lei Áurea, aboliu a escravatura no Brasil e todos receberam a sua carta de alforria. Mas, irmão, o que
eu quero trazer isso para nós nesta noite. Eu quero te dizer, meus amados irmãos, que Deus ele não criou o homem para o homem ser escravo. Deus não criou o homem para o homem viver debaixo do jugo do diabo, para o homem viver escravo do seu próprio pecado, viver no lamaçal do pecado, viver num charco de ouro. Amados irmãos, se nós abrirmos os nossos olhos hoje e nós olharmos os nossos olhos espirituais, às vezes não precisamos nem sermos espirituais para ver como o homem está jogado no lamaçal do pecado.